Shalom Aleichem para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo aí um vídeo de comentário bíblico, judaico, hebraico e cultural, fazendo aí mais este vídeo para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos aí um shalom, kavai, paz e esperança para todos que estão vendo este canal, lindo e maravilhoso. Este canal, cujo seu nome é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Quero deixar a todos com Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. E hoje eu quero fazer um comentário de uma palavra muito polêmica, uma palavra muito séria, seríssima, uma palavra que temos que ter o maior cuidado em falar desta palavra. Apesar que toda palavra de Deus devemos ter maior cuidado. Todo leitor tem que ter maior cuidado com a palavra de Deus. Então vamos lá. O comentário desta pauta é falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o tema é esse. Qual é a definição da palavra blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é a pauta. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor? Primeiro ponto de vista, falar sobre blasfêmia do Espírito Santo, lembramos que há um pecado imperdoável. Qual seria ele? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente vamos usar uma base que está declarando o Senhor, né? E esta palavra está escrita no livro de Mateus 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo que todo o pecado da blasfêmia se perdoará ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no tempo futuro. Olha só como o negócio é bastante seríssimo, como o assunto é muito polêmico. Esse é o primeiro ponto de vista. Temos que entender a base, né? Êxodo, a base, fundamento. Qual é a base e o fundamento? E o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos ver o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos analisar? O segundo ponto de vista é um assunto fortíssimo, polêmico, que também é uma controvérsia tem sido gerada em torno deste termo, ou deste tema, entre os crentes evangélicos e cristãos. E qual seria a definição? Devemos fazer uma hermenêutica, uma exegese e, se puder, também uma etimologia. Então vamos lá, ver realmente qual o fundamento desta palavra. O que é essa palavra? Vamos entendê-la? Vamos ler e observá-la na palavra de Deus? Então vamos lá, para o segundo ponto de vista. Na observação tem muita gente e pessoas atormentadas com essa razão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao segundo ponto de vista, pelo fato de não estudar a Bíblia Sagrada, pegar orientações, bases, e não estudar hermenêutica, exegese bíblica, ao falta de conhecimento, interpretação, muitos invoca a esta blasfêmia contra a própria palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. É um termo que devemos colocar o povo em reunião
e estudar o que realmente o texto e o contexto está sendo falado. Olhando e agindo como tolo, agindo com dolo e observado a prejuízo no rebanho de Deus. 3 fatos que o leitor, o blebista, ele tem que ter em sua leitura. Primeiro fato é estudar exegese bíblica. Segundo fato, estudar hermenêutica. Terceiro fato, buscar orientações bíblicas com dicionários bíblicos e etc. Então, de fato, tem que estudar. E quando nós estudamos, temos uma mensagem saudável e sólido para a ovelha e o rebanho de Deus. Quando nós observamos a um assunto tão sério como a este, merece ser tratado com grande atenção na palavra de Deus. Então vamos lá. Existem outros pontos de vista para o leitor poder deixar a melhor compreensão. Primeiro, que ele tem que ter um grande cuidado com a palavra de Deus. Segundo, sinceridade com a palavra de Deus. Terceiro, reverência com a palavra de Deus. Olha só. Então, esse seria o ponto de vista do leitor ter cuidado. Esses 3 pontos de vista. Agora, o 4º ponto de vista, vamos usar alguns elementos. A etimologia, a hermenêutica e a exegese. Quando nós vemos a blasfema, a palavra blasfema, é uma palavra oriunda. No grego, a palavra blasfema é blasphelmo. Blasphelmo. É uma fusão de 2 palavras. Blasphelmo. E o que quer dizer? Que, por sua vez, significa simplificação da palavra blasper e perhelme. Fala para danificar, falar mal, causar mal, reputação e caluniar. Isso é o significado da palavra blasfêmia. Quando nós observamos a palavra de Deus, essa palavra aparece 56 vezes na Bíblia, a palavra blasfêmia. Vejamos que blasfema, no substantivo da ação, na linguagem, quer dizer linguagem profana ou difamação. Olha só que coisa profunda, meus amados irmãos. Então, olha só que coisa profunda, difamação. E o que devemos compreender, entender a esta expressão? O que significa, o que é blasfema contra o Espírito Santo? Mateus 12, verso 22, Jesus faz milagres impressionantes, de tal maneira que traz a ele grandes multidões de tal maravilha. Mas quando nós observamos a esse termo, olha só, não é este o filho de Davi? Porque veria o messiânico. Não é este o filho de Davi? Quando vê esta expressão dentro da palavra de Deus, a expressão filho de Davi, devemos entender dois significados. Primeiro, filho de Davi é um título messiânico. Segunda pauta, a expressão filho de Davi é um título oficial do Yeshua. É um título oficial do Yeshua e a Mashiach Yeshua, do Deus prometido.
Aí agora o que a gente entendemos, o que é blasfema contra o Espírito Santo? Proferir palavras obscenas, injúrias contra a honra e santidade da divindade de Deus, com modo de consciência maliciosa. Olha só que coisa profunda. Por exemplo, existe um exemplo dentro da Bíblia. Existe um exemplo dentro da palavra de Deus. Você já ouviu falar que Jesus, olha só que disseram para Jesus, e disseram, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios? Vejamos, com isto, a palavra eles atribuíram a Satanás, uma obra realizada por Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o que podemos entender é quando você pega aquilo que é lindo, maravilhoso, terrível, você coloca título de Satanás. Você faz e diz que Jesus fez aquilo por ordem de Satanás. Olha só. Então, isso se torna a blasfema contra o Espírito Santo. Quando Deus ele faz algo maravilhoso e atribui o direito daquilo para Satanás. Quando você pega e dá o direito a Satanás. Então, isso é blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Não foi diretamente a Jesus, foi diretamente contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Sexto ponto de vista, portanto, a blasfema contra o Espírito Santo atribui a consciência e deliberadamente a Satanás, ou o espírito maligno, ou o espírito do demônio. Marcos 3:22. Mas o que a gente devemos entender? Por isso que é imperdoável a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. O que significa que é uma coisa que você fez com consciência e com firmeza, acreditando que foi o diabo que fez aquilo através de Jesus. Então isso é uma blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós olhamos, Jesus fazia muita maravilha. Jesus fez milagres, várias maneiras de milagres. Jesus curou, libertou e muitos glorificavam dizendo filho de Davi. O título messiânico de Deus, o título messiânico de Jesus. Então, irmãos, isso é blasfema contra o Espírito Santo. Quando Jesus faz algo e as pessoas dão ao título ao diabo, contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está sobre Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está sobre Jesus para realizar o quê? Milagres, sinais e maravilhas, e libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Olha só. Então você acaba blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Nem contra Jesus, é contra o Espírito Santo de Jesus, que está sobre ele fazendo milagres. Então, irmãos, toma posse deste comentário bíblico falando da palavra blasfema do Espírito Santo. O que é a blasfema do Espírito Santo? Então, toma posse em nome de Jesus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez aí fazendo um comentário bíblico, cultural, judaico, hebraico e grego da palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a todos. Quem fala aqui é o evangelista André Santos, professor, da palavra de Deus. E estamos aí fazendo este canal mais uma vez, esse canal lindo e maravilhoso. Se inscreva neste canal, mande para os grupos, curte este canal, manda os seus comentários neste canal, o que achou deste vídeo da palavra de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu já quero também deixar aqui minhas condolências para todos aqueles que têm visto este vídeo. Quero agradecer a Deus
por cada professor que tem me ajudado, proporcionado na palavra de Deus, a interpretação, a entender, a compreender textos, compreender versículos e assim sucessivamente. As culturas que estudamos e louvamos a Deus por isso. Quero deixar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança para todos no seu lar, na sua casa, na sua família. Shalom Lahema para todos, para sua casa, prosperidade e paz, paz e prosperidade. A pauta do tema do comentário da Parashá deste assunto será falando sobre com quem se casou Caim. Com quem se casou Caim? Baseado na escrita de Bereshit, capítulo 4 e versículo 17. Vamos fazer uma etimologia, vamos fazer aí uma hemenêutica, vamos fazer aí uma exegese para poder compreender ao texto, compreender o fundamento, ou conhecido como no hebraico a palavra esodo, quer dizer base e fundamento. Vamos compreender com fundamento com quem se casou Adão. Isso mesmo. Vamos ver com quem Adão se casou? Primeiro ponto de vista é que Caim coabitou com uma mulher que concedeu e deu um filho a Enoque. Isso está baseado no livro de Bereshit, ou conhecido como livro Alfa, ou conhecido também como livro de Gênesis, o primeiro livro. E Caim saiu desta terra para outra banda. E Caim saiu desta terra e de Enode. Foi para Enode, a terra de Enode, ao lado do Oriente, o oriental do Éden. Baseado em Gênesis 4, versículo 16. Os versículos seguintes falam de uma mulher que Caim e os seus descendentes até a sexta geração. Portanto, ao segundo ponto de vista que lemos esta história e julgamos achando nela dificuldade que não tem solução possível, claro que tem se estudarmos bem a Bíblia Sagrada ou estudar sacras escrituras do Senhor. Primeiro, o que a gente temos que observar, aprovimento desta classe, oferecemos a uma solução que devemos ser satisfatório nesse assunto. Então a gente vamos manusear com cautela a palavra de Deus para não cometer um gafe ou uma heresia na palavra de Deus. Primeiro ponto de vista, o segundo ponto de vista, ao terceiro ponto de vista, na visão bíblica, textual e contexto, há somente duas possibilidades deste assunto. Primeira possibilidade, Caim casou-se com uma parente, irmã ou sobrinha? Ou sobrinha ou irmã? Segunda pauta deste assunto é Caim que se casou com uma estrangeira descendente de outra raça? Olha só que coisa interessante. Então Caim casou com uma pessoa de outra raça? Um estrangeiro? Será que é verdade? Primeiro, ou segundo, a segunda alternativa que acabei de dizer, portanto, apresenta uma contradição insuperável da história sagrada, da origem da nossa raça. Esta fora de constatação ou constituição que a definir essa possibilidade que são defensores da teoria da poliganismo, que tem várias casais daquela época. Claro que não, né? Claro que não, né? Claro que não. Por que claro que não?
Então, muitas pessoas apoiam a ideia que existiam muitos casais além de Adão e Eva, né? Existiam outros casais, né? Além de Adão e Ideia nessa teoria, né? Mas, claramente, não. Ao quarto ponto de vista, entendemos que categoricamente a firmeza que existia só um casal que se chamava de Adão e Eva, cujo isso tem a origem da palavra monogenismo, isso mesmo, monogeísmo, isso mesmo, informativo que devemos explicar a dificuldade que encontramos de entender a isso. E por quê? Primeiro devemos entender. Primeira base, primeira observação. A Bíblia não fala em outros filhos nascidos de Adão e Eva, até depois de falar da mulher de Caim. Segunda observação. Parece que houve muita gente no mundo que naquele tempo. Olha só. Só que esquecemos de um detalhe. Deus, ele deu uma ordenança para Adão e Eva. Crescei e multiplicai. Multiplicai e crescei. Isso é uma ordenança. A terceira observação, casou-se com uma irmã? Ao quinto ponto de vista, é importante que prestamos muita atenção no significativo do fato. Primeiro fato. Quem não estão registrados os nomes dos filhos de Adão e Eva, senão os dois que nasceram dos filhos de Adão e Eva? Segundo, observação que os filhos de Adão e Eva não encontraram mencionado senão o nome de alguns, que eram Caim, Abel e Sete. Caim pela sua atros. Caim pelo seu astros. Quando nós observamos o capítulo 5 e versículo 4 do livro de Bereshit, o livro Alfa, o livro Gênesis, deve além muitos mais filhos. E quando nós observamos Gênesis 1, verso 28, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma ordenança de Deus. Para quem conhece um pouco da teologia, a palavra ordenança é uma ordem de Deus. E uma ordem de Deus não pode ser revogada, não pode ser desobediente, tem que obedecer, é uma ordem de Deus. Agora, o sexto ponto de vista, que nós, pois, casou-se Caim. Com quem se casou Caim? Com quem se casou Caim? Agora vem aquilo que realmente muitos não sabem. Realmente introbilização, com quem se casou Caim? Caim se casou possivelmente com a sua sobrinha ou irmã ou a sua sobrinha. Aí vem, porque a prova e evidência disso, que naquele tempo tais casamentos não era proibição diante de Deus. E vem, o casamento era uma necessidade, por isso foi permitido por Deus e que ele já tinha dado a ordem e a mulher aos feitos de sua costela. Olha só que interessante. Então, Deus tira da costela de Adão e faz a mulher. E diz para a mulher e Adão: crescei e multiplicai e povoai a terra. É uma ordem de Deus. Então, meus amados irmãos,
Este homem chamado Caim, provavelmente, exclusivamente, realmente ele casou com essas duas teorias, essas duas pautas, ou com a sua sobrinha ou com a sua irmã, que realmente naquela época não era proibido irmão casar com irmão, irmã casar com uma pessoa do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim sucessivamente. Só foi haver proibição quando Deus dá o mandamento para Moisés. E então ali já houve a proibição de Deus dando ao ensinar ao povo de Israel. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando aí o Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Esta já é mais uma pauta, mais uma paraxá, uma porção da palavra de Deus de conhecimento e elevo espiritual para a sua vida. Se inscreva neste canal, curte esse canal e compartilhe este canal em nome de Jesus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.